Procurador-Geral da República, Antônio Fernando de Souza, chegou a seguinte processo: ações diretas, nacionalidades, reclamações e recursos extraordinários. Sem qualquer reparo, fica a ata aprovada. Senhores ministros, comunico a presença neste plenário de alunos do curso de Direito da Universidade Católica de Petrópolis. Sejam muito bem-vindos à nossa sessão. Chama a julgamento com sustentação oral a ação cautelar 282, de que é relator o ministro Carlos Brito, requerente ao Estado do Rio Grande do Sul e requerida à União. Com a palavra ao relator. Senhora Presidente, ação cautelar preparatória de ação principal. Que o Estado do Rio Grande do Sul pleiteia o seguinte: sejam computadas, aspas, as obrigações correspondentes ao serviço dos financiamentos concedidos pela União ao Estado do Rio Grande do Sul, relativas ao Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, PROES, conjuntamente com as obrigações relativas ao refinanciamento de dívidas previstos na Lei 9.496, de 11 de setembro de 1997, especificamente para os fins de aplicação do limite máximo de comprometimento da Receita Real Líquida, RLR, 13%, nos termos do artigo 5º, parágrafo 1º da medida provisória 2192, de 24 de agosto de 2001. Fecho aspas. No outro modo de dizer as coisas, o Estado requerente postula que o pagamento de suas dívidas para com a União, decorrentes do PROES, seja feito dentro do limite dos 13%, de que trata o artigo 5º da Lei Federal 9496 de 97. O que se viabilizaria pela interpretação conjugada do artigo 5º desse diploma e da cláusula 5ª do contrato 01498. STN, COAF, cuja cópia eu junto aqui. Tal exegese conjugada a seu turno encontraria calço jurídico no juízo de que a aplicação pura e simples do parágrafo 2º do artigo 5º da medida provisória 2192, 70, de 20-70, de 24 de 8 de 2001, seria ofensiva à isonomia entre os Estados, por conseguinte, ofensiva do princípio federativo mesmo. Prossigo no relatório para notar que a petição inicial explica minuciosamente as dificuldades financeiras enfrentadas pelo Estado sul-rio-grandense e invoca a autonomia político-administrativa que é própria dos Estados federados. Diz ainda o requerente, se insurge o requerente contra, aspas, a política da União que, a cada dia, opta pela instituição de tributos não compartilhados e compromete a receita dos Estados com o pagamento da dívida, fecho aspas. Depois de esclarecer, novas aspas, que apenas a dívida externa contratada até 30 de dezembro de 1991, nos termos do artigo 6º, inciso 2º, da Lei 9496/97, tem seu pagamento incluído no limite máximo de comprometimento mensal da receita líquida, 13%, o Estado segue adiante para discorrer a exaustão sobre a penalidade que lhe foi imposta em decorrência do programa de estímulo à redução do setor público estadual na atividade bancária, que é justamente o objeto do PROES. Penalidade que implicou o acréscimo de aproximadamente 2% no comprometimento mensal da receita líquida real para pagamento da dívida frente à União. E tudo isso pelo fato de o requerente permanecer com o controle do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Daí o pedido de liminar, sem audiência da parte contrária, resultando da competência originária desta egregia Corte, segundo o requerente, do disposto na letra F do inciso 1º do artigo 102 da Constituição. Pois bem, pelas razões de folhas 122 e 123 do processo, indeferir a liminar, considerando, sobretudo, que a controvérsia gira em torno
de duas pessoas jurídicas de direito público interno, o que afastaria o preceito contido no artigo 804 do CPC. De sua parte, o doutor Procurador-Geral da República, ouvido na forma do parágrafo 1º do artigo 103 da Magna Carta, opinou pela extinção do processo sem julgamento de mérito, por entender inadequada a via eleita. De acordo com o parecer de folhas, aspas, o que se percebe é a tentativa de antecipar provimento final de uma ação que, a toda evidência, retirará do mundo jurídico o parágrafo 2º do artigo 5º da medida provisória 2.192/7001. Em outras palavras, uma ação direta de inconstitucionalidade, fecho aspas. Nessa mesma linha de pensamento, posicionou-se a União, mencionando a inadequação da via eleita e a ausência dos pressupostos processuais específicos das ações cautelares. Já no tocante ao mérito da causa, a União defendeu a constitucionalidade dos dispositivos legais mencionados, bem como a firmeza, a rigidez dos contratos entre partes, concluindo que, aspas, todos os estados que não transferiram o controle acionário de suas instituições financeiras estão sujeitos a tal regra, fora do comprometimento, né, daquele limite máximo dos 13%. Ante o exposto, e tendo em vista que uma das vertentes da matéria de fundo envolve conflito federativo, submeto a apresentação cautelar à elevada apreciação do Pleno desta nossa Corte. É o relatório. Pelo requerente, o Estado do Rio Grande do Sul, falará a doutora Helena Maria Silvia Coelho, Procuradora-Geral. Presidente, nós apreciaremos o pedido de concessão de liminar na cautelar, que seria ato do relator, ou julgamento de fundo da cautelar? Não, na verdade eu estou trazendo a cautelar. Só a cautelar? É, nesse a caso não julgamento da teríamos Corte. sustentação oral. Aí, presidente, eu me permito suscitar em primeiro lugar a questão de ordem, entendendo que a competência em si é do relator na ação cautelar. E as razões eu tenho lançado em processos idênticos a esse. Em segundo lugar, que em se tratando apenas de exame da cautelar na ação intentada, não cabe a sustentação da tribuna. São as duas questões que coloco, uma prejudicando a outra, se acolhida, né, a primeira. Eu pondero aos colegas que o feito foi inserido em pauta como para julgamento de mérito. Daí a presença tanto da doutora Helena Maria quanto do excelentíssimo senhor ministro, advogado-geral da União. Senhora Presidente, no item 25 do meu voto, que eu espero ter a oportunidade de ler, eu lembro um precedente na PET 2600, de Minas Gerais, relator ministro Nery da Silveira. E os itens seguintes expõem os fundamentos, né, tendentes a deferir a cautelar. O item 36, estou fazendo aqui um resumo, considera que a eventual declaração incidente tanto de inconstitucionalidade do referido parágrafo 5º do artigo, parágrafo 2º do artigo 5º da medida provisória, poderá ser feita, se for o caso, no bojo da ação principal a ser oportunamente ajuizada. E também demonstro, né, afasta preliminar da inadequação da via eleita, se me for dada a oportunidade de fazê-lo, mas vamos ouvir o ministro Marco Aurélio, né, que entende ser, no caso da competência exclusiva do relator, monocraticamente. A ação está aparelhada para julgamento de mérito? Está. Está. Quer dizer, nós vamos Porque ela foi julgar pautada, sim, foi assim. Vou julgar o mérito. Então, sim. Pelo que eu entendi, a União foi citada. Respondeu. É o Procurador-Geral. Procurador-Geral. Eu tenho a impressão de que o ministro Marco Aurélio referia-se à hipótese de liminar. Exato, de concessão de liminar. E não, nós estamos diante de outra hipótese. E depois, como eu entendo que é conflito federativo, recebido a resposta do relator, entendeu? Que seria discussão em torno da liminar.
Mas como eu me pronuncio pela configuração de verdadeiro conflito federativo, eu acho que aí eu não tenho dúvida de que a matéria é de competência do Pleno, né? Ministro, eu queria saber se Vossa Excelência já processou a cautelar e vai julgar o mérito. Vossa Excelência processou a cautelar e vai julgar o mérito? Não há qualquer problema, qualquer questão de ordem, se o julgamento já for de fundo. É que as partes já foram vidas, né? Então, já existe contraditório. Vai ser julgado o mérito da cautelar. Está aparelhado. Então está aparelhada para o mérito. Tira a cerimônia. Então vamos dar a palavra. Podemos dar a palavra à Procuradora-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, doutora Helena Maria Silva Coelho. Vamos ao mérito. Senhora ministra Ellen Grace, presidente do Supremo, excelentíssimo senhor ministro relator Carlos Aires Brito, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, senhoras e senhores. Não é sem pesar que o Estado do Rio Grande do Sul vê-se obrigado a vir à presença de Vossas Excelências, expor as suas dificuldades em litígio que dissente com a União, objetivando o liminar para que seja respeitado o Pacto Federativo e a sua prerrogativa de autogoverno. A questão posta é simples e a manifestação do Estado dessa tribuna objetiva unicamente pontuar os aspectos de relevância da demanda. Trata-se de ação cautelar em que o Estado do Rio Grande do Sul pretende ver reconhecido liminarmente o seu direito de realizar os pagamentos relativos ao contrato do PROES, de sua instituição financeira oficial, no limite estabelecido pelo contrato da consolidação da dívida no âmbito da Lei Federal 9.496, de 11 de setembro de 97. Primeiro, cumpre ao Estado demonstrar a satisfação de condições da cautelar. Assim, o perigo in mora, como já referido na inicial, é evidente. O Estado do Rio Grande do Sul, como é de conhecimento público, vem atravessando grandes e graves dificuldades financeiras, as quais levam a administração pública estadual a adotar medidas visando a recuperação das finanças estaduais diariamente. Essas dificuldades, se não amenizadas, podem conduzir ao colapso da ação estatal em nível estadual. Isso não se quer e a isso não se chegará, mas é imperioso que se restrinja o desembolso do Estado somente àquelas obrigações efetivamente devidas. Assim, demonstrando as dificuldades por que passa o Estado, cumpre registrar que, novamente, no ano de 2005, não houve o pagamento do 13º salário do funcionalismo no mês de dezembro. O fornecimento de medicamentos está passando por dificuldades. As obrigações com fornecedores estão em atraso. Sem falar na dificuldade conhecida de Vossas Excelências relativa ao pagamento dos precatórios. Inclusive, no memorial que deve ter sido entregue aos senhores ministros, se faz referência aos atrasos frequentes com os fornecedores que vão acabar paralisando todas as obras no Estado. Todas as medidas tendentes à minoração desse quadro vêm sendo adotadas. No entanto, todas as providências até então tomadas têm se demonstrado insuficientes, com que impositivo também que se suprima das prestações mensais do pagamento da dívida interna com a União, valores que estão sendo pagos em desatenção aos mandamentos constitucionais, como é o caso da parcela objeto dessa ação. E aqui cabe e se impõe demonstrar o fumus boni iuris. Vamos à cronologia dos fatos. Em 15 de abril de 1998, o Estado do Rio Grande do Sul firmou com a União o contrato número 14/98, STN-COAF, onde se consolidaram débitos e se previa que, ressalvadas as exceções lá previstas, haveria um limite no valor da parcela. No caso do Estado, 13% da receita líquida real. Portanto, existem débitos consolidados pelo Estado com a União, cuja parcela da prestação mensal não pode exceder a 13%. Alguns contratos, porém, ficaram excepcionados desse limite, conforme previsão da própria lei que autorizou a consolidação. O PROES, no entanto, tem origem na MP 2192-70 e teve por objetivo, conforme Vossas Excelências têm conhecimento, proporcionar o saneamento do sistema financeiro estadual. O Estado do Rio Grande do Sul aderiu ao plano e saneou a Caixa Econômica Estadual, hoje transformada em agência de fomento, sob a forma de sociedade anônima, e o Banco Estatal, o Banrisul. Porém, e aqui a flagrante inconstitucionalidade,
A MP número 2192-70 e o contrato do PROES impõem ao Estado do Rio Grande do Sul ônus descabido, pois prevêem ambos os instrumentos jurídicos que o exercício da autonomia do Estado federado irá produzir penalidade. Aqui o problema. A MP e o contrato sujeitam o Estado à cláusula flagrantemente inconstitucional e possuidora de caráter punitivo ao exercício de sua autonomia administrativa. Vejamos, a União diz que se o Estado exercer o autogoverno de uma forma, ela dará determinado tratamento, caso contrário, o punirá. E esclareça-se, não haverá, ao fim, nenhuma diferença no montante do pagamento. Senhores ministros, a questão é simples. Pode o ente federal impor a sua vontade, através de mecanismo de punição, daquele ente federado que exerce legitimamente o seu dever direito constitucional de administrar-se autonomamente? Pode a União, como ente da federação, que não detém como tal relação de hierarquia em relação ao Estado, também ente federado, mas sim de simetria, premiar livremente o ente subnacional que se comporta segundo suas diretrizes, ou utilizando-se uma metáfora, o filho bem comportado, e punir aquele que age de forma diversa, isso é, com autonomia que lhe é assegurada pela própria Constituição Federal, indispensável à sobrevivência da federação como forma de Estado que garante um sistema de freios e contrapesos entre os diversos entes federados? Data vênia, a forma de Estado federal não permite tais distinções, tais discriminações, e é isso que o Estado do Rio Grande do Sul busca ver aqui apreciado por essa egrégia corte. Obrigada. Com a palavra, pela requerida União, o ministro Álvaro Augusto Ribeiro Costa, advogado-geral. Senhora presidente, senhor ministro relator, senhora ministra Carmen Lúcia, colega do tribunal, senhor procurador-geral. É curioso, de tudo que foi dito, não se referiu o Estado ao que mais interessa, que é o teor do parágrafo 2º do artigo 5º da medida provisória 2192. E a simples omissão da norma que se quer afastar já revela flagrantemente a ausência do alegado fumus boniuris. Mas vamos por partes. Há aspectos preliminares que foram salientados no parecer da Procuradoria-Geral da República, que mostram a inadequação da via eleita. De certa forma, e com muita clareza, o que diz o parecer é que o que se pretende, em última análise, é exatamente afastar a incidência desse parágrafo 2º do artigo 5º da medida provisória, ao fundamento, como se reiterou aqui, de alegada inconstitucionalidade. Mas não se demonstrou de nenhuma maneira em que consistiria essa inconstitucionalidade. O que ocorre, para efeitos preliminares, é que o que se busca, através da cautelar, e, portanto, aí a inadequação da via eleita, é a declaração da inconstitucionalidade desse mesmo parágrafo 2º. Ora, essa tese, ou essa pretensão, evidentemente, teria sentido como cautelar numa ação direta, ou, incidentalmente, em outro tipo, outras hipóteses que não podem ser excluídas a priori, mas jamais numa ação cautelar, cuja ação principal, aí sim, buscaria incidentalmente a declaração da inconstitucionalidade. Daí a ser incensurável a conclusão do Ministério Público de que deve ser extinta, sem exame do mérito, a ação, em face dessa inadequação da impropriedade da via escolhida para trazer ao judiciário a questão. Também, do ponto de vista mais geral dos pressupostos das ações cautelares, é preciso lembrar que, em face do princípio ou da presunção da constitucionalidade dos atos normativos, também se verifica essa impossibilidade
de que se declare na via cautelar a inconstitucionalidade por ser incompatível com a natureza do processo de cognição sumária que é próprio da ação cautelar. Seria permitida a suspensão, a expulsão do ordenamento jurídico em sede cautelar de norma que se presume constitucional? Essa é a questão e parece não ser admissível. Também não se alega a iminência de dano irreparável, porque a própria narrada crise financeira do Estado, que tem raízes antigas, não se deve à decisão do Estado de aderir a um programa com regras claras, contratuais e legais. Quanto à fumaça do bom direito, a fragilidade da tese que não explicita em que consistiria a alegada inconstitucionalidade, por si só se revela frágil. O que importa é que os pactos assumidos no caso pelo Estado do Rio Grande do Sul e por diversos outros estados, se deu no âmbito de um processo geral de reajuste e de saneamento das finanças dos estados. Isso é a própria razão de ser de todo esse programa, de todas essas regras. O perigo de mora que poderia ocorrer aqui seria o inverso, porque na medida em que se admitir que uma situação difícil do ponto de vista financeiro, essa situação fosse suficiente para afastar a aplicação do contrato ou da lei, evidentemente que todos os outros estados aos quais se foi deferida a mesma oportunidade, viriam, com igual razão, invocar esta situação para se afastarem do império do contrato e da lei. Aí sim seria um grave precedente, com consequências para as finanças públicas muito graves, principalmente se se considera que o sistema de vasos comunicantes e das relações entre a União e os Estados não se dá nunca sem repercussões que tenham maior ou menor âmbito. Mas não há algo que possa ser sonegado ao fluxo de caixa da União, que não vá repercutir em outros programas ou em relações da própria União com outros Estados e, portanto, de respeito ao próprio Pacto Federativo. Também não se pode esquecer que o que se pretende é algo de caráter satisfativo, incompatível também, por mais essa razão, com a medida cautelar. Não se trata aqui de antecipação de tutela. Trata-se de se obter, é o que se busca, já na cautelar, a pretensão de afastamento de aplicação de uma norma constitucional. E, portanto, nesse particular, é evidente o caráter satisfativo dessa pretensão. Quanto ao mérito, basta lembrar, senhora presidente, que, na verdade, são aqueles dois contratos básicos, aqueles do âmbito do PROES, da medida provisória 2192, e aquele contrato de refinanciamento de dívidas mais geral. Quando se verificam as condições do contrato de financiamento, as condições do valor da dívida, a dívida assumida, a dívida refinanciada, o subsídio, especialmente isso, os encargos, o prazo, etc., e o comprometimento aí, na regra geral, dos 13% da receita líquida real, o que se verifica é um subsídio substancial que se faz para o Estado e, no caso, também para o Estado do Rio Grande do Sul. Basta dizer que, em 1º de junho de 2004, esse subsídio, computando-se apenas as diferenças entre o montante assumido pela União e o valor refinanciado ao Estado, subsídio, portanto, suportado pela União e por todos os estados nas suas relações com a União, já montava mais de 7 bilhões de reais. A taxa de juros, a forma de atualização, a taxa de juros 6%, tudo isso
mostra um quadro de favorecimento do Estado, que não pode vir agora dizer que se sente oprimido, que se sente vítima até mesmo de abuso nas relações do Pacto Federativo. Especificamente com relação ao contrato do PROES, é verdade que se trata de um sistema de estímulo ao afastamento do Estado do sistema financeiro. É exatamente esse o sentido da cláusula discutida. Porque se o Estado, e é o que diz o parágrafo 2º, optasse por manter-se no quadro das instituições financeiras, não poderia ter o benefício que era dado aos demais do limite dos 13%. Mas é a opção do Estado, a opção feita ao contratar, com referência expressa e conhecimento livre e espontâneo do quadro normativo que regulava esses contratos, é essa opção que submete o Estado, e não qualquer abuso ou qualquer excesso ou desvio na relação entre as entidades federadas. Aliás, também não se pode esquecer que outros estados estão na mesma situação, e seria até inconstitucional que se tratasse o Estado do Rio Grande do Sul simplesmente por alegar uma situação financeira, disse, calamitosa, dar-se a ele um tratamento que não foi dado aos outros e nem poderia ser dado em detrimento da segurança jurídica e da própria isonomia material. Isso sim seria absurdo e seria inconstitucional. Portanto, o fato do Estado do Rio Grande do Sul se submeter às exigências do parágrafo 2º do artigo 5º nada mais é do que a fiel observância do princípio da própria isonomia substancial. Ele está sujeito a esta regra porque se colocou na situação jurídica da sua incidência própria, por decisão própria de manter o seu sistema estatal na área das instituições financeiras. Por fim, senhora presidente, e por tudo mais que naturalmente será acrescido pelos outros julgadores, há que se lembrar apenas que há uma espécie de armadilha para o futuro, porque aquilo que não se paga hoje nesse fluxo, as gerações futuras de gaúchos terão que pagar. E todo esse sistema, inclusive, onde se inclui a lei de responsabilidade fiscal, se fez e se faz justamente para evitar esses artifícios. Portanto, não pagar hoje para pagar ao fim do prazo e sem limite, é simplesmente transferir para a própria comunidade gaúcha a responsabilidade que, por lei e por contrato, cabe ao Estado hoje. Portanto, é absolutamente improcedente a pretensão deduzida na ação e, por essas razões, se pede e se espera ou a extinção do processo sem julgamento do mérito, pelas razões aqui já enunciadas, ou a improcedência do pedido com os consectários legais. Concluí. Agradeço a Vossa Excelência. A palavra com o relator. Senhora presidente, feito o relatório, eu passo ao voto, de logo esclarecendo que a matéria levantada nas preliminares se liga estreitamente ao mérito da controvérsia, porque a preliminar diz respeito à inadequação da via eleita, e para se aferir dessa inadequação, é preciso examinar tanto a causa petente quanto o próprio pedido, ou seja, os fundamentos fáticos e jurídicos da pretensão. E também entendo que não há caráter satisfativo, porque o julgamento da ação principal pode reverter o provimento eventualmente tomado em desfavor da União. E, se for o caso, se faz o refinanciamento, né, de um eventual saldo devedor. Por isso é que eu me proponho fazer um exame conjunto dos fatos e dos fundamentos trazidos pelas partes.
A ação principal é uma ação de anulação A ação principal é uma ação de anulação? Não, é uma ação de declaração de direito. Declaração de direito. Pagar nas condições. Olha, tem como objeto o reconhecimento do direito do Estado de comprometer o limite máximo da receita líquida tal, incluído nesse limite o pagamento dos valores relativos às obrigações, etc. Exato. Quer declarar a ação. A amortização ser computada para efeito de observação da percentagem máxima de comprometimento. Isso, de 13%. É. Bem, então eu vou fazer. Eu começo por observar que, no que toca ao presente caso, o Estado do Rio Grande do Sul e a União celebraram 2 contratos. Um em 31 de março de 98 e outro 15 dias depois, ou seja, em 15 de abril de 98. O primeiro contrato é de abertura de crédito. PROES, Programa de Incentivo à Redução do Setor Público Estadual na Atividade Bancária, nos termos do disposto na medida provisória 16.12.21, de 5 de março de 98, atual MP 2192 de 2001. O segundo contrato é de confissão, assunção, consolidação e refinanciamento de dívidas, ou seja, um contrato de refinanciamento nos termos da Lei 9.496 de 1997. Ambos os instrumentos de ajuste, diga-se, integrados ao Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, no qual o Estado se comprometeu a cumprir as metas e os compromissos ali estabelecidos, na forma do parágrafo 3º do artigo 1º da Lei 9.496, que diz então o requerente que, aspas, pela aplicação do disposto na medida provisória 21.92.70, artigo 5º, parágrafo 2º, além do comprometimento dos 13% do percentual de sua receita líquida, RLR, o Estado do Rio Grande do Sul compromete mensalmente no pagamento da dívida contraída junto à União, por força do PROES, valores que correspondem a aproximadamente mais 2 percentuais das suas receitas no pagamento da dívida pública frente à União. Tal excedente, em torno de 2%, é que se constituiria na penalidade aplicada pela União ao Estado. E isso devido ao fato de o autor da ação cautelar permanecer com o controle do seu próprio banco. Logo, decorre esse acréscimo obrigacional da aplicação do parágrafo 2º do artigo 5º da medida provisória 21.92.70/2001. Assim colocada a questão, desenvolvo meu raciocínio a partir do disposto no artigo 5º da Lei 9.496, de 11 de nove de 97. Diploma legislativo esse que, aspas, estabelece critérios para a consolidação, a assunção e o refinanciamento pela União da dívida pública mobiliária e outras que especifica de responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal. Pelo citado artigo 5º, aspas, os contratos de refinanciamento poderão estabelecer limite máximo de comprometimento da receita líquida real para efeito de atendimento das obrigações correspondentes ao serviço da dívida refinanciada nos termos desta lei. E foi em sintonia com esse dispositivo que as partes fixaram um limite de 13% na cláusula 5ª do contrato de refinanciamento de dívidas. O que me cabe agora é sintonizar os parágrafos 1º e 2º do artigo 5º da medida provisória, a qual estabelece mecanismos objetivando incentivar a redução da presença do setor público estadual na atividade financeira bancária. Tais parágrafos, em resumo, contêm o seguinte: o primeiro deles prevê o somatório das obrigações decorrentes de ambos os contratos para efeito de aplicação do limite máximo de comprometimento da receita líquida real. O segundo parágrafo, eu até cito aqui em nota de rodapé o inteiro teor de todas essas cláusulas. O segundo parágrafo desfaz este vínculo com respeito à unidade da federação que mantiver o controle de qualquer instituição financeira após o decurso de 18 meses, contado da assinatura do contrato de refinanciamento. Pronto, senhora presidente, chegamos ao núcleo da questão.
este último parágrafo, no raciocínio do requerente, que não privatizou, o requerente não privatizou o seu banco, o Banrisul, colide com as normas constitucionais inerentes à federação e à autonomia dos Estados-membros. Nesse revolver dos fatos, abro um parênteses para esclarecer que a norma impugnada já fazia parte da medida provisória 1612-21/98, com base na qual os litigantes firmaram, em 31 de 3 de 98, o contrato de folhas 6880, vinculado antecipadamente ao contrato de refinanciamento 1498, que seria assinado 15 dias depois. É importante voltar a atenção para os 2 parágrafos da cláusula 4ª do aludido contrato de abertura de crédito. Contêm eles a mesma previsão contemplada na MP 2192-70, ou seja, o desmembramento do saldo devedor incorporado, sem a observância do limite máximo de comprometimento da receita líquida real, caso o Estado sul-riograndense não abra mão do controle do Banrisul no prazo de 18 meses. Vale dizer, se em 18 meses, o Estado do Rio Grande do Sul ainda permanecer com o controle acionário do seu banco, deixa de ser contemplado com aquele limite máximo de 13% de comprometimento da sua receita líquida real e passa a experimentar uma obrigação financeira de 15%, em torno de 15%, e não mais de 13%. Uma espécie de penalidade pelo fato de optar pela permanência do banco sob seu controle. Dá para concluir, então, que o autor, esponta sua, aceitou expressamente a condição de que a ele não se aplicaria o limite máximo de 13% se viesse a descumprir a mencionada cláusula contratual. E foi o que de fato aconteceu. Dentro dessa moldura factual, a primeira impressão é de que seria inaceitável permitir que o Estado requerente se esquivasse dos efeitos contratualmente previstos, segundo a regra do Pacta Sunt Servanda. Isto em nome de uma possível inconstitucionalidade, cuja declaração apenas teria cabimento no bojo da prometida ação principal, ou, como quer a ilustrada Procuradoria-Geral da República, por meio de ação direta de inconstitucionalidade. Calha recordar que o Pleno deste Supremo, em 7 de 2 de 2002, no julgamento da questão de ordem na medida cautelar na petição 2600, relatoria do eminente ministro Nery da Silveira, concluiu pela, aspas, inexistência de base legal a atender o que pretende o Estado autor imediatamente, a redução do valor da obrigação contratual que tem para com a União Federal em cumprimento à cláusula 5ª do contrato 00490 STN COAF. Com essa decisão tomada por maioria, vencidos os ministros Ilmar Galvão, Sepúlveda Pertence e Marco Aurélio, esta nossa Corte negou referendo a liminar deferida pelo último em favor do Estado do Rio de Janeiro, para surtir efeito em ação civil originária, na qual se controvertia acerca da responsabilidade da União pela crise energética, fato que teria afetado de forma comprometedora a receita daquela unidade federativa. Embora haja semelhança entre os dois casos, a discussão agora é de ser travada num patamar constitucional um pouco mais elevado. Ela há de partir, eu penso assim, dos emblemáticos artigos 1º e 18 da Constituição de 88, que enunciam e de logo implantam a federação como forma de Estado brasileiro. Uma federação que tem na indissolubilidade, cabeça do artigo 1º, e na autonomia, cabeça do artigo 18, os seus elementos definidores, metaforicamente, seus 2 anéis de Saturno. Esta última a se traduzir para os Estados-membros na fórmula de que eles se organizam e se regem pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios da Constituição. É o comando central do artigo 25.
É precisamente no uso dessa capacidade para se autodeterminar juridicamente, claro que nos marcos principiológicos da Constituição Federal, que os Estados se dotam de um autogoverno. Autogoverno que é incorporante de uma administração também a título próprio, consoante a parte final da cabeça do artigo constitucional de número 37, que todos sabem, administração pública, direta, indireta, de qualquer dos poderes, etc. Pois bem, esse autogoverno e essa autoadministração foram expressamente autorizados pela Constituição a se manifestar no campo das finanças públicas, artigos 163 e 164, e do Sistema Financeiro Nacional, artigo 192. Quero dizer, toda pessoa estatal federada ficou habilitada a criar instituições financeiras próprias, bancos estaduais, no caso, tudo conforme o sistema financeiro de feição eminentemente nacional, mais que simplesmente federal, e de comandos assim vocalizados. Vou ler o parágrafo 3º do artigo 164, redação originária. As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central. As dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos órgãos ou entidades do poder público e das empresas por ele controladas em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei. B. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade, será regulado em lei complementar, que disporá inclusive sobre, número 1, autorização para o funcionamento das instituições financeiras, assegurada às instituições bancárias oficiais e privadas, acesso a todos os instrumentos no mercado financeiro bancário, sendo vedada a essas instituições a participação em atividades não previstas na autorização de que trata este inciso. Artigo 192, caput, inciso 1º, também em sua originária formulação linguística. Acontece que, para a criação de instituições financeiras oficiais, como de resto, para a criação de qualquer pessoa estatal de administração indireta, a Constituição fez exigências. Que exigências? Que tal ocorresse por lei específica, inciso 19 do artigo 37, também em sua originária dicção, para acudir a uma situação que a mesma lei definisse como necessária ao atendimento de ou imperativo da segurança nacional ou de relevante interesse coletivo, artigo 173, cabeça. Foi o que se deu com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, cuja lei instituidora foi recebida como válida pela Constituição de 1988. Não se contesta essa realidade. A pessoa federada em questão, o Rio Grande do Sul, fez uso de sua capacidade de autogoverno e de autoadministração para se fazer presente no setor das atividades bancárias. E eu entendo que somente ela pode fazer a viagem de volta. Também, metaforicamente, pode bater em retirada. Vale dizer, somente o Estado do Rio Grande do Sul pode voltar a utilizar-se da sua aptidão de autogoverno e de autoadministração para, mediante lei, tanto estadual quanto específica, fazer a viagem de volta, desativar o seu banco, ou então repassá-lo à iniciativa privada. Estamos nos domínios do autogoverno e da autoadministração de cada qual dos entes federados. Nesse rumo de ideias, o Estado requerente não é de ser compelido a abrir mão de um banco próprio, se, a seu exclusivo juízo, esse banco prossegue atendendo a interesse coletivo relevante. Artigo 173, cabeça. Como também não é de ser discriminado pelo fato de persistir no seu propósito de competir com as demais instituições que se integram no sistema financeiro nacional. Tanto as demais instituições financeiras oficiais, quanto as de índole particular, já foi dito, porquanto o sistema financeiro que a magna lei de 1988 positivou é de caráter geograficamente nacional. Sigo
adiante, senhora presidente, para dizer que nada de estranhável existe nessa persistência de um querer legislativo sul-riograndense que faz de um banco próprio uma decisiva ferramenta para o desenvolvimento regional. É opção político-administrativa que só o povo do Rio Grande do Sul diz respeito. A Constituição lhe o permite. Estranhável, isto sim, é a insistência da União em reduzir a presença do poder público no mercado financeiro, se esse poder público já não é o dela próprio. É certo, reconheça-se, que o governo central prestou assistência técnica e fez empréstimos específicos ao Estado acionante para que este saneasse as finanças do seu banco. Mas também é certo que a federação pressupõe colaboração entre os respectivos membros, notadamente das pessoas geográficas maiores para com as menores. Daí a regra geral de que, aspas, lei complementar fixará normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Parágrafo único do artigo 23 da Constituição. E mais a regra especial de que é permitido ao Banco Central fazer empréstimos a instituições financeiras, sem diferenciação entre as oficiais e as particulares, como se vê do seguinte preceito, aspas, é vedado ao Banco Central conceder, direto ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira. A contrário senso, pode fazer empréstimos à instituição financeira, assim as oficiais como as particulares. É o parágrafo 1º do artigo 164 da Constituição. De lembrar ainda duas coisas. A primeira é a de que o governo central também injetou recursos na economia doméstica dos bancos particulares, não por meio do PROES, mas do PROER, e nem por isso exigiu o afastamento deles do mercado, bem ao contrário, ajudou-os para que eles pudessem prosseguir a testa dos seus negócios. Aí, nota de rodapé, eu falo do programa de estímulo à reestruturação e ao fortalecimento do sistema financeiro nacional. O custo desse programa implicou para o Tesouro Nacional um dispêndio equivalente a 3% do PIB, naquela época. A segunda coisa a lembrar é que todo tipo de coação, ostensiva ou disfarçada, para afastar a competição de outros bancos oficiais que não os da União, é, em última análise, privilegiar a União mesma. Privatizam-se todos os bancos oficiais dos estados e dos municípios, eventualmente, e apenas a União fica no mercado financeiro com seus bancos oficiais. Quero dizer, é conceder à União o exclusivo direito de competir com as instituições financeiras privadas, monopolizando, além do mais, a arrecadação das disponibilidades de caixa de toda a administração pública estadual, federal, distrital e municipal, por efeito das disposições contidas no parágrafo 3º do artigo 164 da lei, que eu já li. As disponibilidades de caixa serão depositadas no Banco Central, as dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos órgãos ou entidade do poder público em instituições financeiras oficiais. É o quanto me basta para concluir pela possível inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 5º da medida provisória 292/70 de 2001, a ser declarado oportunamente, se for o caso. Visto ser esse dispositivo o que determina a quebra do limite máximo dos 13% da receita líquida real dos estados e do Distrito Federal para pagamento das suas dívidas contraídas e ou refinanciadas com a União. Dispositivo, reitere-se, que serviu de fundamento de validade para a cláusula 5ª do contrato 1498, aqui denunciada como igualmente atentatória da autonomia do Estado requerente no contexto da Federação Brasileira. Por todo o exposto, considerando que o prometido ajuizamento da ação principal é mecanismo teoricamente idôneo a, em sede de controle difuso, declarar a inconstitucionalidade do sobredito parágrafo 2º do artigo 5º da medida provisória em xeque, eu concluo pela adequação da via eleita
verificados os pressupostos processuais atinentes às ações cautelares. Presente, assim, o requisito do fumus boni iuris, que autoriza a concessão da medida cautelar requerida. Eu tenho também por configurado o perigo da demora na prestação jurisdicional que se fizer apenas a final, pois o Estado demandante bem demonstra o elevadíssimo grau de dificuldade financeira que tem suportado para amortizar a dívida pública federal em patamar acima dos multicitados 13% da sua receita líquida real. Importando lembrar, ajunto, que neste caso deixa de ocorrer o perigo de dano inverso e que, sobre mais, a concessão da medida não trará consequências irreversíveis, eu já antecipei isso. É que, na hipótese de improcedência da ação, o parágrafo 6º da cláusula 5ª do contrato já prevê que o saldo devedor, eventualmente apurado, ao final, será refinanciado em até 120 parcelas mensais e consecutivas. Estou afastando o caráter satisfativo do pedido e da decisão. Em suma, senhor presidente, eu afasto as preliminares levantadas pela União, defiro o pedido cautelar nos termos em que formalmente deduzido. E ainda condeno a requerida a pagar honorários na base de 10% sobre o valor da causa. É como voto. O eminente relator deferiu o pedido nos termos de seu voto. O ministro Gilmar quer algum esclarecimento? Qual é o estágio que se encontra a ação principal? Não há ação principal. Cautelar preparatória. Essa cautelar é preparatória. Não foi? Não. 30 dias. Eu indeferi a liminar, estamos julgando o mérito. Senhor presidente, eu queria um esclarecimento do eminente relator. Vossa Excelência afirmou que a condição que ora se impugna, que está expressa no parágrafo 2º do artigo 5º da MP 2192, já existia à época do contrato de 88. É isso, não é? Quando ele estava estampado numa medida provisória que existia à época em pleno vigor. É por isso que eu, em parte, há uma determinada passagem do meu voto, eu digo que, à primeira vista, a regra do pacta sunt servanda, não é, já faria o prato da balança pender para o lado da União. Mas eu enfrentei essa questão da pactuação, que, a meu sentir, não é de modo de afastar os princípios constitucionais, não é da autodeterminação dos Estados para... A possibilidade de sempre se rever o que é ajustado ante um desequilíbrio, ante a inviabilidade do cumprimento da própria obrigação, principalmente no setor público. Os Estados fizeram isso, ministro. Isso a União alega, o rebus sic stantibus. Essa mesma medida provisória, refizeram seus contratos, conseguiram refinanciar até o final de 2002, até onde me consta. Porque, pelo que eu percebi, de forma distinta do que ocorreu em relação a Sergipe, Pará e um outro estado. Sergipe prossegue com seu banco. Nós temos que, com essa amortização suplementar, aquela percentagem máxima de comprometimento que se entende razoável, que se entende limite, né, prevista, ela fica ultrapassada, inviabilizando a administração do ente federado. Perfeito. Também não se pode perder de vista o histórico dos bancos estaduais como fator de endividamento. Também é um problema, claro. Na verdade, isso se fez num contexto de saneamento. Né? Na verdade, é disso que se cuida, porque o argumento hoje um tanto angelical de que essas são entidades de fomento de atividade. Agora eu penso que nós estamos num campo cautelar, precisamos deixar para discutir essa matéria, né? Quando do julgamento da ação principal ser proposta, né? Por isso que, de qualquer forma, o Estado não pretende deixar de pagar. Por isso que a declaração de inconstitucionalidade deve se obrigou a satisfazer. Por isso que a declaração de alcançar, enquanto não se julga a causa dita principal, né, alcançar um estágio que viabilize a continuidade na prestação dos serviços essenciais, do pagamento dos servidores públicos. A notícia de que o Estado ainda não satisfez o 13º de 2003.
Por isso que... Daí a regra do Pacto da Sunt Servanda, sede, rebus, sic, stantibus. As coisas mudaram. Eu não posso também, isso aí eu vou deixar para discutir posteriormente, eu não posso também, né, chegar ao ponto de admitir que se parta para um contexto, né, que compila o Estado, né, a alienar o próprio banco, o controle, transferir o controle acionário do banco. Eu posso pedir um Aí nós temos uma verdadeira coerção na política. Ministro Eros Grau. Ministro relator? Disfarçada, mas é coerção. Eu vou pedir um esclarecimento da Vossa Excelência. Se eu puder. É o seguinte, é que a mim chamou a atenção a circunstância de haver uma medida provisória que praticamente impõe coativamente uma contratação. Havendo a medida provisória, a capacidade de autodeterminação no momento de contratar se reduz muito. Só que me chamou a atenção o fato de que essa medida provisória é de 2001 e o contrato é de 98. São eles. Não é de 70. Não, ela está sendo... É diante do contrato. É certo isso. Eu fiquei em dúvida com relação a isso. É só esse o ponto. Mudou o número. Porque a mim parece muito claro que nós estamos diante de uma hipótese de contratação coativa. Não havia alternativa. Para refinanciar tinha que engolir essa cláusula. Só isso. Mas não, a rigor de qualquer sorte, nas condições, quer dizer, todos nós que conhecemos o mínimo do histórico desta questão, sabemos que os governos estaduais rolavam a sua dívida no sistema financeiro geral. Houve, então, na verdade, este grande acordo em que a União assumiu, então, todas essas dívidas e, a partir daí, houve esse parcelamento. Sim, eu lembrava. Não, isso é no interesse do saneamento geral, na verdade, não é só no... E exigindo uma contrapartida do Estado. Claro. É evidente que nós não estamos aqui a falar... Ministro, eu lembrava até ao ministro Sepúlveda pertence, né, uma certa figura do nosso meio político que ficava digladiando contra esses empréstimos contraídos, né, um senador da República, né, contraídos pelos Estados-membros. E era sempre vencido, né? Sim. E aí se chegou aquele bolo de neve, né, e que se tornou enorme, né, inviabilizando a satisfação, e nós sabemos que soberania só tem a União. A União é que se mostrava como garantidora, né, se mostrava devedora no cenário internacional. E a rigor contraintuitiva... Daí houve a assunção, se chegou a uma percentagem. Depois surgiu esse problema dos bancos públicos, né? E aí indaga-se, é possível ter-se, né, como válida a medida provisória no que conduziu a uma assunção, né, impossível por parte do Estado quanto à satisfação, né, do débito, é o que nós vamos decidir na causa principal. Como eu proponho. Por enquanto, nós estamos num campo cautelar, né? E creio que não haverá falência da União, né, se o Estado do Rio Grande do Sul deixar de satisfazer essas prestações que vão se vencer acima dos 13% do comprometimento máximo previsto, né, nos meses subsequentes ou nos anos subsequentes até o tribunal julgar a ação. Agora, eu creio que nós não podemos negar a relevância do pedido, né, e o risco de manter-se com plena eficácia o quadro. Eu tenho a impressão que, neste caso, a proposta já de declaração de inconstitucionalidade envolve... Todos os contratos, quer dizer, na verdade, nós deveríamos estar julgando, nós estamos julgando o mérito desta cautelar. A situação específica, porque em relação a 3 outros estados, né, o comprometimento não extravasa aquele nível que se entendeu máximo, né, e que foi estabelecido. Por quê? No memorial, né, a situação, né, daí ter-se como própria a evocação do princípio isonômico. Na verdade, eu tenho a impressão que aqui nós estamos já a decidir o mérito. Tanto é que o relator... Eu creio que a suspensão. Hein? Eu creio que a cautelar... Fiz a sua suspensão. Para até a decisão. Até a decisão. O relator já está afirmando a inconstitucionalidade do parágrafo 2º. Que pode vir a ser declarado. Não, eu já estou afirmando, não. De pedir para revelar a relevância.
a probabilidade de se acolher o pleito, né, no julgamento na ação principal. Na verdade, o fundamento do voto do relator é a aparência de inconstitucionalidade. Ele está afirmando, em outras palavras, que tudo indica que é inconstitucional, mas o que vai ser, afinal... Mas isso só na ação principal se vai proclamar. Por outro lado... Porque você está retirando o fundamento... Mas o fumus boniuris implica esse juízo. É isso que eu estou dizendo. Não seria preferível propor uma ação direta? Por que fazer isso numa cautelar? Bem, eu dou pela adequação da via eleita. Mas, ministro, veja, Vossa Excelência, se a sinalização de um conflito com a lei conduz em si a concessão de uma cautelar, o que se dirá quanto à sinalização de um conflito com a Carta da República, com a lei fundamental? Eu fico a imaginar, se não houvesse a medida provisória e esta condição de eventual alienação de entidade financeira constasse de um eventual contrato, ele seria inconstitucional? Não, mas admitiria a revisão. Porque não, admitir a revisão. Nós estamos diante com a revisão pela não potencialização do pacto assunto servão. Não, eu só estou colocando, quer dizer, que a União poderia simplesmente não refinanciar as dívidas dentro de determinado contexto. Em completa abstração, isso custou dinheiro federal. Como? Isso custou dinheiro federal. Claro. Não, na verdade, isso explicita toda a dívida pública. Mas em jogo também está a sobrevivência administrativa e o interesse da população no Rio Grande do Sul. Administrativa do Estado e o interesse da população de vários estados. Na verdade, a dívida pública cresce brutalmente nesse período em razão desta operação, que obviamente traduzia também um interesse de saneamento geral, porque se tratava de atender às condições básicas, né, de estabilidade financeira. Mas me parece que há riscos nesse tipo de decisão. Esse era um caso que nós deveríamos julgar no mérito. Não, os valores devem ser sopesados. Né? O que é que nós temos? O Estado continuará amortizando a dívida. Né? Agora, observado aquele limite máximo que eu presumo tenha sido o máximo. Eu acho que não. Que se compreendeu em termos de comprometimento, né? Da administração. Decorre exatamente do inadimplemento da condição. Há estados com condições... O Estado assumiu uma condição cujo inadimplemento levou à impossibilidade atual de pagar. E há estados que eu creio que... assumo um contrato, depois eu não pago o contrato. Naquela época, esses contratos todos eram de verdadeira adesão. Isso veio num clima, o ministro Eros Grau... Os estados sempre estiveram e continuam estando com o Pires na mão. Isso. Junto à União. A centralização é incrível. Na verdade, na verdade, aplicar o Código do Consumidor. É a circunstância de que é um contrato coativo sem autêntica liberdade de configuração interna. Só esse o ponto. Eu não estou antecipando mérito nem nada. Agora, mas a mim parece seguramente que existe a fumaça. Mas, ministro, a fumaça do bom direito. Mas, ministro, ministro, é como se alguém fizesse uma proposta. Toda proposta tem condições. Se faz uma proposta. Até porque, na verdade, quem está numa situação, sob uma situação de dominação, tem a vontade restringida. Não, mas é só isso. Mas na verdade, os estados estavam. Não, mas se a condição fosse cumprida, provavelmente o Estado não se encontraria na situação que alega estar hoje de dificuldades para honrar o pagamento. Não, pelo amor, eu só queria notar essas ilustrações. Eu acho que a União fez o que devia para concorrer para o saneamento geral. De lembrar que a União não apenas socorreu os bancos oficiais, ela socorreu os bancos privados. É verdade. Sobretudo os bancos privados. Sobretudo. Não, também os tesouros estaduais, isso é notório. Tanto é que nós participamos dessa discussão no caso de Minas Gerais, aqui, e nós vimos que, na verdade, trocou-se dívida que pagava juros elevadíssimos por juros de 6% ao ano. Na verdade, em relação à dívida estadual, na verdade, houve uma estabilização. Prefixou-se? Prefixou-se. Na verdade, este modelo trouxe uma estabilidade, porque os estados sequer sabiam
quanto pagariam no contexto. Visando o saneamento nacional, né, era o único móvel, né? Não estamos a reconhecer. Só que essa era natural, então, que se estabelecessem condições. O que me parece também, não se trata de uma alteração das condições do contrato, que mudaram as rebus sextantibus, porque a condição era conhecida já em 98, quando foi celebrado o contrato. Com certeza. Claro. Esse é um dado que tem que ser levado em consideração também. Não houve uma causa superveniente que dificultasse ao Estado honrar o seu compromisso, que assumiu o compromisso. Quem estava me sinalizando com pedido de vista era o ministro Joaquim, mas quem tem a precedência para votar é a ministra Carmen Lúcia, portanto... achando que ela não... Agora eu tenho uma proposta a fazer, porque nós estamos julgando em definitiva a ação cautelar, que pelo menos se conceda uma liminar, né, para enfrentar-se a cautelar em agosto, porque estamos diante de um mês aí de férias coletivas. Para não inviabilizar a atuação do Estado, ou então, pois é, aí a situação vai se complicar muito mais, porque pode a União reter repasse. Senhor presidente, se os colegas não se importam, eu gostaria de antecipar o pedido de vista. Eu queria, senhora presidente, posso fazer só algumas observações rapidíssimas, depois eu vou voltar a isso na hora que eu for votar, mas já que houve comentários, como eu, na minha condição de ex-condição de procuradora, atuei muito com o ministro Gilmar aqui na condição de advogado-geral da União, eu queria lembrar algumas coisas só do histórico disso aqui. Na verdade, alguns dos argumentos que foram postos aqui são muito bem postos no sentido de que não se perguntou e não se pediu ao Estado, e em cada Estado, qual a condição. Ministro Peluso, quando o senhor diz do inadimplemento que vem exatamente às condições atuais, não é verdade. Por exemplo, foi assinado no frigir dos ovos, que eu diria numa linguagem bem popular, já no final de um mandato, em 98, a todos os governadores que assinassem, sob pena, inclusive, de as contas não serem consideradas regulares, até dentro do que o ministro Gilmar disse. Quer dizer, os estados sequer sabiam quanto deviam, como deviam, por que deviam. Também não deixo de levar em consideração a observação do ministro Pertence. A condição dos bancos estaduais era precária, os que têm ainda continuam sendo precários, e nós temos um sistema nacional de vasos intercomunicantes. Isto não altera a condição de que os estados foram obrigados, não a outro nome, porque foi isso que foi dito aos procuradores que naquela ocasião atuavam nesse sentido, diziam, é fazer ou fazer. Então, eu estou apenas esclarecendo, desculpa. Essa é uma condição sine qua non. Não, numa federação, acho que não, mas enfim, eu vou votar depois na matéria. Eu apenas quero chamar a atenção de que o histórico é... Não é nenhuma condição. Ministro Peluso, provavelmente nós vamos ter que discutir na frente em que condições cada um dos estados ficou depois disso. Não dispor de condições. É que, inclusive, essas dívidas se tornam depois impagáveis. Quanto mais você paga, mais se deve. Estes contratos levaram a isso. Tanto que eu não sei se consta, e acho muito bom que tenha havido pedido de vista, exatamente porque alguns elementos que eu não tinha por ter acesso, alguns estados conseguiram refazer as suas contratações em outras bases, demonstrando isso, absoluta inviabilidade, o que acabou se fazendo até o ano de 2002. Eu não sei no caso do Rio Grande do Sul. É só isso. Na verdade, acho que estão no patamar de 17%, por conta de acúmulos. Exatamente. Foram sendo alterados. Esses valores foram sendo alterados. Então, no final, considerado todas as dívidas, o que sobra para o Estado é nada. Bem, o ministro Joaquim pede vista. No entanto, antes de definirmos, nós vamos colocar em votação a proposta do ministro Marco Aurélio. Vamos colocar em votação... Pois não. Mas ainda nessa sentada, ministro Pertence, vamos colocar em votação a proposta que faz o ministro Marco Aurélio de um provimento cautelar durante as férias ou até o retorno da vista do ministro Joaquim. Eu manifesto por indeferimento, senhor presidente. Na verdade, nós estamos diante de um quadro complexo, realmente um quadro doloroso, que envolve
talvez uma repactuação até do sistema federativo. Nós sabemos que nesses anos todos, o modelo de 1988 foi desvirtuado. A Constituição de 1988 é uma Constituição supostamente amiga da Federação, na medida em que enfatizou criado as contribuições. Exatamente. É a única coisa que a União enfatizou a divisão tributária tal como nós a conhecemos. Mas nós podemos reverter esse quadro. Sim, mas dentro de premissas conhecidas. Não achando que... Agora, depois o que houve? Na verdade, numa teoria dos jogos, a União passou a manejar enfaticamente as contribuições que não estão submetidas a critério nenhum de divisão, como nós sabemos. E a partir daí, esse jogo todo se alterou. Portanto, o tema é extremamente complexo e envolve todos os estados. Por isso que eu reconhecendo a legitimidade e a justiça da proposta do ministro Marco Aurélio, mas imagino que, e como também já disse a ministra Carmen Lúcia, imagino que nós temos que nos munir de dados adequados até para uma manifestação mais segura, até mesmo em sede de cautelar, por conta das sinalizações que decorrem dessa decisão. Mas não há esse perigo de efeito cascata, como ressaltado no memorial, porque somente 3 estados, penso, pelo menos eu colhi esse dado do memorial, mantém estabelecimentos financeiros públicos, né? E em relação a esses 3 estados, o comprometimento fica aquém dos 13%. Agora vejam a situação concreta, né? O relator, se enfrentasse diretamente o pedido de concessão de liminar, o teria deferido. Claro. Pelo convencimento já exteriorizado quanto ao julgamento de fundo da cautelar. Não o fez. Deferiria, traria para referendo quando? Em agosto. Exato. Né? Do plenário. Prudentemente. Tem o julgamento já com voto favorável quanto à apreciação de fundo, né, da cautelar. Nós não caminhamos para evitar um mal maior, que é a complicação das finanças do Estado, né? E aí, com a retenção autorizada pela Constituição Federal de recursos quanto ao repasse a esse Estado, será que, sopesando esses valores, nós não concluímos pela conveniência de se deferir a liminar, não para ele simplesmente não pagar o que deve, não é isso, mas para que o comprometimento não extravase o limite de 13%? Ministra Carmen Lúcia. Senhora presidente, eu prefiro esperar realmente à vista, não defiro a cautelar nessas condições, porque seria, no fundo, deferir por um mês uma cautelar sem verificar as condições legalmente previstas. Ministro Lewandowski. Data vênia também, dado o prazo transcorrido e dado o prazo de tramitação do processo, eu indefiro a cautelar também, porque não vejo perigo em mora. Ministro Eros Grau. Eu vou deferir a cautelar, apesar do prazo, mas a mim parece que existem razões jurídicas bastante sólidas e eu não posso fugir da circunstância de que há o perigo de mora. Eu acompanho o ministro Marco Aurélio. Ministro Joaquim. Eu acompanho a divergência aberta pela ministra Carmen Lúcia, indefiro. Ministro Peluso. Ministro Gilmar. Eu me manifestei nesse sentido também. Sentido contrário, não é? No sentido indefiro. Ministro Sepúlveda Pertence. Eu indefiro. Proclamo, portanto, o resultado parcial. Após o voto do relator, que dava provimento à ação, que deferia o pedido nos termos de seu voto, pediu vista o ministro Joaquim Barbosa. O tribunal deliberou também, por proposta do ministro Marco Aurélio, relativamente ao deferimento de medida cautelar. Proposta rejeitada por maioria, vencidos o relator, o ministro Marco Aurélio e o ministro Eros Grau. Senhores ministros, chamo ainda a julgamento. Tem
sei se ele vai ser separado. Tem sustentação oral. Tem, no mérito tem. Ele está propondo uma questão de ordem primeiro. Sim. Pertence? Essa sua extradição tem uma questão de ordem prévia? Sua extradição? Não tem uma questão de ordem? Tem uma questão de ordem? Não, a questão de ordem é... Deixar para depois? Deixando para depois do intervalo? Ou você quer que eu chame agora? Questão de ordem é... É? Questão de ordem e extradição. Chamo a julgamento, questão de ordem, extradição 966, requerente o governo dos Estados Unidos da América, extraditando John Edward Alit. Com a palavra o relator, ministro Sepúlveda pertence. Senhora Presidente, inicialmente submeto ao plenário uma questão de ordem. Está em pauta a extradição. Após a inclusão do processo em pauta, o menor, Guilherme, peticionou, informando que está propondo, junto ao Foro do Rio de Janeiro, uma ação de investigação de paternidade, cumulada com pagamento de prestação alimentícia e, por isso, possui interesse na lide. Requereu, assim, vista dos autos, bem como que nas futuras intimações referentes aos presentes autos constem o nome de seu patrão. E o meu voto manifesta a improcedência desse pedido de intervenção de litisconsórcio passivo e extradição, que só existe para irem maiores e menores. Então, eu indefiro a intervenção e o requerimento de intimações. O relator indefere o pedido de intervenção. Há concordância de todos? Proclamo, portanto, o resultado. O eminente relator e a Corte, à unanimidade, indeferiu o pedido de intervenção no feito. Chamo, então, agora a julgamento a própria extradição 966, mesmo requerente extraditando. Não, isso é indeferimento de liberdade. Pô, família é grande. Parece cada coisa, né? A gente pensa que já viu tudo. Coisa. Como é que chama o filme, né? Família. Isso é questão de ordem. Eu tenho o relatório aqui, você quer emprestado? E vai haver sustentação oral. Vou falar para agradecer. Você entrega Lewandowski, vocês me contem. Sim. Pois não, eu vou chamar o processo do ministro Ricardo Lewandowski. Passa para a defesa. Mandado de segurança, é isso? Isso. Mandado de segurança número 25.461, relator ministro Sepúlveda pertence, impetrante Albérico de França Ferreira Filho, impetrada a mesa da Câmara de Deputados. Com a palavra, o ministro Ricardo Lewandowski, que pediu vista nestes autos. A última decisão foi a seguinte: após o voto do senhor ministro Sepúlveda pertence, deferindo o mandado de segurança, pediu vista o senhor ministro Ricardo Lewandowski. Ausentes, etc. Com a palavra, o ministro Ricardo Lewandowski. Pois não, agradeço, senhora presidente. Eu esclareço que pedi vista, após substancioso voto do eminente ministro Sepúlveda pertence, e o fiz por tratar-se da perda de mandato de um parlamentar. E também porque recebi também um alentado memorial do advogado e entendi, então, de rever o processo. O processo, senhor presidente, teve origem na comunicação que o juiz da primeira vara da comarca de Caxias, no Maranhão,
fez a mesa da Câmara dos Deputados em 13 de setembro de 2004, no sentido de que o deputado Paulo Marinho teve seus direitos políticos suspensos por 6 anos em ação de improbidade administrativa transitada em julgado. No caso, então, meu voto é singelo, trata-se de mandado de segurança impetrado por Albérico de França Ferreira Filho contra o ato da mesa da Câmara Federal, por meio do qual se determinou o sobrestamento da declaração de perda de mandato parlamentar do litisconsorte passivo, deputado Paulo Celso Fonseca Marinho. A discussão em causa gira essencialmente em torno do reconhecimento da ocorrência ou não do trânsito em julgado da decisão que suspendeu os direitos políticos do congressista litisconsorte passivo. A complexa questão processual trazida à apreciação desse plenário desenvolveu-se em síntese de acordo com a seguinte cronologia, e eu aqui explicito essa cronologia em homenagem à eminente ministra Carmen Lúcia, que não esteve presente naquela sentada. Mas também faço rapidamente e singelamente. Em primeiro lugar, o deputado Paulo Marinho foi condenado por ato de improbidade administrativa em 4 de 1 de 99. Transcorreu em Albis o prazo recursal. No momento posterior, impetrou o mandado de segurança junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sob alegação de vício de citação e consequente nulidade do ato. Concedida a medida liminar, veio a ser ajuizado pedido de suspensão de segurança de número 722 perante o Superior Tribunal de Justiça, que foi concedido por aquela Corte em 1 de 2 de 99. Sobreveio, então, pedido de desistência do mencionado mandado de segurança. De todo modo, no entanto, interpôs recurso de apelação intempestivo, que não foi concedido por voltar-se contra a decisão transitada em julgado. Dessa decisão, que não recebeu apelação, foi interposto agravo do instrumento. Ao mesmo tempo, ajuizou-se pedido de medida cautelar inominada perante o TJ do Maranhão, que veio a ser deferida. De igual modo, foi provido o agravo do instrumento acima mencionado e interposto recurso especial dessa decisão. Também foi ajuizada no STJ a reclamação 660, sob o fundamento de que as decisões proferidas na ação cautelar e no agravo do instrumento estariam a violar a autoridade da decisão prolatada por aquele Tribunal Superior nos autos da suspensão de segurança 722. Deferido o pedido nesta suspensão de segurança, pelo então presidente, ministro Pablo Ribeiro, foi interposto agravo regimental contra a decisão que não foi conhecido. De outro lado, o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão declarou que, em face da decisão proferida pelo STJ na reclamação 630, para preservar a autoridade de sua decisão na suspensão de segurança número 722, ficou sem objeto o recurso especial interposto à decisão que deu provimento ao agravo do instrumento que, por sua vez, foi interposta a decisão de não recebimento do recurso de apelação, em razão do trânsito em julgado da decisão que homologou o pedido de desistência do mandado de segurança impetrado inicialmente perante o Tribunal de Justiça do Maranhão. O deputado Paulo Marinho, na sequência, ajuizou a ação rescisória número 4.411, em 3 de abril de 2000, perante o TJ do Maranhão, que concedeu a antecipação da tutela. Foi, então, interposto recurso especial ao STJ, RESP 471.732, que foi conhecido e provido para reformar a decisão que deu provimento à ação rescisória. Sobreveio, então, interposição de recurso extraordinário que não foi admitido. Dessa decisão, foi deduzido agravo de instrumento ao STF, a que foi negado seguimento pela eminente ministra Ellen Grace, com aplicação de multa. Impetrado perante essa Corte, mandado de segurança 25004, o eminente ministro Delson Jobim concedeu a medida liminar, sendo a ação distribuída ao ministro Joaquim Barbosa, posteriormente arquivada devido à homologação de pedido de desistência. Mais uma vez foi impetrado mandado de segurança junto ao STF, mandado de segurança 25131, sendo esse distribuído ao ministro Eros Grau, que lhe negou o seguimento de plano. Sustentou-se ali, pela primeira vez, ao que consta, a tese da inexistência do trânsito em julgado da sentença condenatória na ação de improbidade administrativa. Em paralelo, o presidente da Câmara dos Deputados, ao acolher o pronunciamento do corregedor da Casa, submeteu a questão à apreciação da Comissão de Constituição e Justiça. Finalmente, por ato da mesa da Câmara Federal, determinou-se o sobrestamento da declaração de perda de mandato parlamentar do litisconsorte passivo, deputado Paulo Marinho, razão pela qual impetrou-se o presente mandado de segurança. Foi impetrado pelo deputado suplente, que evidentemente almeja
ocupar esse posto, que é o deputado suplente Albérico de França Ferreira Filho. Como se vê da exposição, prolonga-se no tempo e um emaranhado de sucessivos pronunciamentos judiciais a causa que ora se analisa. O eminente Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Fernando Barros e Silva de Souza, pelo parecer de folhas tais, manifestou-se no sentido da concessão da ordem, por entender que se pode verificar, entre aspas, das informações e documentos trazidos aos autos, que os efeitos da coisa julgada já se operaram desde que se extinguiu o prazo para interposição da apelação da decisão que suspendeu os direitos políticos do segundo impetrado. Iniciado o julgamento desta ação mandamental, na sessão plenária de 6 de abril de 2006, o ministro Sepúlveda Pertence, então relator, atentou para o fato de que são 2, em suma, os argumentos utilizados com o intuito de ver afastado o trânsito em julgado em questão. O primeiro, entre aspas, a inocorrência de desfecho da ação rescisória apresentada ante dos sucessivos recursos interpostos, agora na fase de embargo de declaração, a decisão do agravo regimental, da decisão da eminente ministra Ellen Grace, que negara provimento ao agravo de instrumento número tal. E o segundo, o fato de, entre aspas, existir decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão no sentido da tempestividade da apelação interposta da sentença condenatória não abrangida pela reclamação 630 do Superior Tribunal de Justiça. Sua Excelência, o ministro Sepúlveda Pertence, proferiu o voto no sentido do deferimento da segurança pleiteada pelo deputado suplente Albérico de França Ferreira Filho, com a confirmação da medida liminar anteriormente concedida, entre aspas, tendo em vista a suspensão dos direitos políticos do litisconsorte passivo por sentença transitada em julgado e confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Pedi, então, vista dos autos para melhor apreciação da causa. Este é o relatório, se Vossa Excelência me permitir, eu continuo. Passo, então, a votar. Em primeiro lugar, reconheço a gravidade da situação em análise, visto que a perda de mandato parlamentar consubstancia, em uma democracia representativa como a nossa, a expressão concreta de uma das mais sérias restrições a que se pode ver submetido um congressista em sua nobilíssima função de representante do povo. Não desconheço esse aspecto de profunda repercussão na vida e no funcionamento das instituições republicanas. Cumpre registrar, contudo, no que se refere à ocorrência ou não do trânsito em julgado da sentença condenatória, em que pese a complexidade da questão processual sob apreciação, que o ajuizamento de ação rescisória, evidentemente, não tem o condão de sustar os efeitos da decisão que se busca rescindir, como bem ressaltado pelo eminente ministro relator. É certo ainda que a utilização da ação rescisória, sem sombra de dúvida, demonstra o claro reconhecimento por parte de seu autor do efetivo trânsito em julgado da decisão ali impugnada, haja vista que se trata de pressuposto essencial à sua propositura. Assim, pois, compartilho do entendimento do eminente relator, que ora transcrevo um pequeno trecho, entre aspas, quanto à inocorrência do trânsito em julgado do agravo de instrumento, que deu pela tempestividade da apelação do litisconsorte, qualquer dúvida advinda da extensão do que foi decidido pelo STJ na reclamação 630 foi afastada com a simples proposição da ação rescisória, que importa, por si só, o reconhecimento do trânsito em julgado da ação de conhecimento pelo próprio litisconsorte. Sendo essa questão essencial trazida ao conhecimento e apreciação deste egrégio plenário, também eu, senhora presidente, voto no sentido do reconhecimento da ocorrência do trânsito em julgado da decisão que determinou a suspensão dos direitos políticos de Paulo Celso Fonseca Marinho, para o fim de conceder a segurança ora pleiteada com a consequente investidura do impetrante no mandato parlamentar. É como voto. O ministro Ricardo Lewandowski, portanto, acompanha o relator para deferir a segurança. Ministra Carmen Lúcia. Com o relator, senhora presidente. Ministro Eros Grau. E com o relator também. E num mandado de segurança anterior, eu já reconheci a existência do trânsito julgado, de modo que é uma questão de coerência até. Ministro Joaquim Barbosa. Com o relator. Ministro Carlos Brito. Relator. Ministro César Peluso. Senhor presidente, eu também vou acompanhar o ministro relator, vou ser breve. Realmente, todos os fatos, ou todos os incidentes anteriores à ação rescisória não têm nenhuma relevância. Porque se o interessado promoveu a ação rescisória, porque reconheceu que transitou em julgado, formalmente transitou em julgado a decisão. A eficácia dessa coisa julgada
só poderia ser suspensa por alguma medida de caráter judicial. Eu me posiciono que acho que a ação rescisória admite antecipação de tutela, mas, no caso, a antecipação foi concedida, mas foi cassada no recurso especial. O recurso extraordinário contra a decisão que cassou a eficácia da antecipação de tutela não foi admitido. O agravo de instrumento contra essa decisão não teve seguimento, ao contrário, além de negar seguimento, já foi aplicada a multa ao agravante. Aí ele impetra um mandado de segurança, pela primeira vez, né, onde obteve uma liminar, mas desiste do mandado de segurança. Em seguida, promove outro mandado de segurança, o 25.131, do qual foi o relator ministro Eros, que indeferiu o liminarmente do mandado de segurança, reconhecendo a coisa julgada. Ora, diante disso, o que se tem? Se tem que cumprir a decisão que transitou em julgado, não, porque não há nada que suspenda a eficácia dessa coisa julgada. Razão por que eu acompanho. Depois do voto que proferi, também o agravo regimental não provido pela segunda turma, se jogaram os embargos de declaração que foram rejeitados e transitou em julgado. Então o trânsito em julgado transitou em julgado. Não seria o caso de determinar o cumprimento Ministro César Peluso, Vossa Excelência. Já foi cumprido. Já foi cumprido? Foi cumprido. Então tá. O impetrante está no exercício. Então não. Bom. Vossa Excelência, então acompanha o relator. Gilmar Mendes. Ministro Marco Aurélio. Presidente, o caso demonstra que, às vezes, defesa em excesso confunde. O que tivemos na origem, o município de Caxias, não no Rio de Janeiro, no estado do Maranhão, ajuizou a ação de ressarcimento contra o litisconsorte passivo. E essa ação teve o pedido acolhido. Então, se impôs a obrigação de ressarcir e se decretou a suspensão dos direitos políticos do litisconsorte por 6 anos. Seguiu-se, para suspender os efeitos da sentença, e esse pleito poderia ter sido veiculado na apelação, mediante ação cautelar, seguiu-se impetração de mandado de segurança. O litisconsorte passivo logrou liminar. Já estou sabendo. E, posteriormente, Você não se lembra. foi deferido o pedido do município de Caxias pelo Superior Tribunal de Justiça de suspensão dessa liminar. Deu-se a protocolação da apelação contra a sentença do juízo, portanto, né? E aí surgiu discussão quanto à oportunidade desse recurso. Veio a ser questionada a oportunidade do recurso, o recurso foi trancado, em razão da declaração dessa intempestividade, houve a protocolação do agravo de instrumento, e nesse agravo de instrumento foi deferida uma liminar, seria a eficácia suspensiva ativa, já que a eficácia suspensiva tão somente não resultaria em utilidade, porque não restabeleceria uma decisão anterior, porque a única seria a do juízo. Posteriormente, essa liminar, no agravo, foi cassada pelo Superior Tribunal de Justiça, na reclamação 630. Mas o agravo, subindo ao Tribunal de Justiça, veio a ser provido, determinando-se, portanto, o processamento da apelação. Foi interposto o recurso especial e, contra essa decisão, não admitido na origem, deu-se a preclusão. Até aqui, qual é o quadro?
estaria pendente de julgamento pelo Tribunal de Justiça, num crivo ordinário, no bom sentido, a apelação interposta pelo litisconsorte passivo. Aí é que eu disse que, às vezes, o excesso de defesa complica. O que fez o litisconsorte passivo? Precipitou-se. Ajuizou uma rescisória, colocando em segundo plano o fato de não haver transitado em julgado o título, primeiro, decorrente da atuação da primeira instância. Mas indaga-se. Nós temos no Código de Processo Civil como regra, né, normas dispositivas. Será que o simples ajuizamento de uma ação rescisória firma leva a certeza sobre o trânsito em julgado da decisão proferida? A resposta para mim é desenganadamente negativa, tanto que exige o Código, como peça indispensável ao ajuizamento da rescisória, a certidão referente ao trânsito em julgado. Ineludivelmente, o Tribunal de Justiça não daria essa certidão, porque pendente lá no Tribunal de Justiça, repito, uma apelação processada por força da acolhida do pedido formulado no agravo de instrumento. Seguiram-se os incidentes. O Ministério Público Estadual apresentou recurso perante o Superior Tribunal de Justiça contra a tutela antecipada implementada pelo Tribunal de Justiça, coerente, porque tinha, até certo ponto, coerente, porque tinha mandado processar, né, o recurso de apelação, tutela antecipada implementada no bojo da rescisória. O Ministério Público recorreu ao Superior Tribunal de Justiça e o presidente da Corte declarou prejudicado o pedido pela perda de objeto ante o julgamento da ação rescisória. A fase da tutela estaria já suplantada. A ação rescisória, olvidando-se a existência de uma apelação pendente contra o título rescindendo, teve o pleito acolhido pela Segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça. E se teria, portanto, cortado a sentença quanto à suspensão dos direitos políticos do litisconsorte passivo. O Ministério Público protocolou contra essa decisão na rescisória, né, acolhendo o pedido formulado, protocolou o recurso especial. E a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça conheceu parcialmente desse recurso e, nessa parte, deu provimento, reformando a decisão proferida na rescisória, mantendo o julgamento desse recurso especial, né? Não seria a cassação, seria a suspensão dos direitos políticos de Paulo Marinho, né? Indaga-se, diante desse emaranhado de medidas, como fica em si a conclusão do processo em que, formalizada a sentença, suspendendo esses direitos políticos, essa decisão na rescisória teria o efeito de substituir em si, e a decisão se mostrou negativa. A decisão restabeleceu o pronunciamento, portanto, do juízo. Essa rescisória e essa conclusão teria o efeito de afastar do mundo jurídico a sentença, substituindo-a, e também, no caso, afastar a apelação pendente de julgamento? Para mim, não. Para mim, não, e eu estou diante de uma situação concreta em que não vislumbro direito líquido e certo do impetrante. Não posso deixar de admitir
que a neutralidade da decisão proferida por força da rescisória, no que, repito, né, fora julgada procedente, beneficiando o litisconsorte passivo, e veio o Superior Tribunal de Justiça simplesmente, como que a restabelecer o quadro pendente de julgamento ainda da apelação que se encontra no mesmo Tribunal de Justiça. Peço vênia, presidente, para indeferir a segurança. Ministro Marco Aurélio indefere. Ministro, bom, o relator é o ministro Pertence, eu tenho voto na matéria e convênia ao ministro Marco Aurélio, acompanho o relator. Proclamo o resultado, o tribunal, por maioria, nos termos do voto do relator, deferiu a segurança, vencido o ministro Marco Aurélio, que a indeferia. Senhores ministros, vamos interromper por 20 minutos. Não, no tribunal não. Não, no Tribunal de Justiça.